Boa noite a todos. Vamos iniciar nossa reunião. Que a paz do nosso Divino Mestre Jesus envolva o coração de todos nós. Vamos unir os nossos pensamentos e vamos orar juntos. Dedicadas irmãs e dedicados irmãos, crianças, jovens, homens missionários do dia de amanhã, segundo os vossos aprendizados, é dado o momento de iniciarmos os nossos trabalhos no Centro Espírita Meimei, trabalhos estes de curas e passes dedicados às crianças, trabalhos de grandes aprendizados para todos nós, mas é necessária a nossa boa vontade, o nosso amor, a nossa união. Permita, Senhor, que esta casa se transforme em posto de socorro, amparando a todos os vossos filhos, encarnados e desencarnados que aqui aportarem. Permita, por caridade, que eu, conjuntamente com estes companheiros, possamos ser uns trabalhadores vossos, dedicados irmãos. O momento é de grande responsabilidade, não perante os homens, mas sim perante aquele que tudo sabe, que tudo vê, nosso Pai que está no céu. Permita, Senhor, a presença amiga de vossos mensageiros, particularmente vós, Meimei, patrona e guia desta casa, a grande falange de Agostinho, a falange do amor, acalmando os irmãos sofredores que em nosso meio vieram, porque ainda somos fracos, ó meu Deus, para engendrarmos com irmãos de menos elevação, mas para todos suplicamos as bênçãos e a misericórdia de Deus, e confiantes em vós, Meimei, nós entregamos toda a direção e a santa orientação dos trabalhos da noite de hoje. Assim seja. Para a leitura do Evangelho e comentário, nós passamos a palavra a Eunice Verdu. Boa noite, amigos. Que a paz do nosso Divino Mestre Jesus permaneça entre nós. Hoje, vamos estudar no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22, Não separeis o que Deus juntou, o item 5, o divórcio. Vou ler apenas alguns fragmentos. O divórcio é uma lei humana que tem por fim separar legalmente o que já estava separado de fato. Não é contrário à lei de Deus, pois só reforma o que os homens já fizeram, e só tem aplicação nos casos em que a lei divina não foi considerada. Emmanuel, o Espírito, nos diz em uma de suas obras que a família consanguínea é a lavoura de luz da alma. Sabemos que a constituição de uma família não é resultado de um acidente biológico. Nenhuma família é formada ao acaso. Já no plano inicial, inicia-se no planejamento reencarnatório a formação da família, supervisionada pelos benfeitores espirituais. Quando no plano espiritual tomamos conhecimento de nossos erros, das mazelas morais, conscientes dos compromissos que assumimos com os outros, solicitamos o retorno à esfera física, carregando as provas necessárias para a nossa evolução espiritual. Assim, reencontramos em nosso lar almas simpáticas para o nosso progresso afetivo e almas adversárias para reconciliação e entendimentos necessários. O Espiritismo nos ensina
que a família moldada nos princípios cristãos não será a família perfeita, mas aquela onde houver luta e busca por ideais elevados. André Luiz Espírito nos diz: o lar não é somente morada dos corpos, mas, acima de tudo, é a residência das almas. O lar na terra é um campo de trabalho e aprendizado onde se encontram almas que conviverão, buscando superar problemas, as dificuldades, engrandecer afeições, reconciliar-se com os adversários e instalar clima de fraternidade nos corações, aprendendo a conjugar o verbo amar. O lar da terra é o ponto de convergência do passado com o nosso atual, para o nosso atual ajustamento. Em vez de nos queixarmos, então, dos problemas encontrados na família, das dificuldades que nos deparam, nós devemos sim agradecer, pois com este convívio familiar nós iremos amadurecer raciocínios e, sobretudo, os nossos sentimentos. Assim, devemos aproveitá-los como lições e experiências. Não devemos exigir dos familiares a conduta equilibrada que nos cabe demonstrar. Devemos amá-los tais quais são, sem esperar a santidade. Jesus ensina que a paz do mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Temos que educar em nosso lar o cérebro, a razão, o coração, os sentimentos, para que nós possamos, a dia, promover o nosso aprimoramento. E para isto, o alicerce é o Evangelho, é a aplicação das lições deixadas pelo nosso Divino Mestre Jesus. O reencontro de almas do lar é uma bênção de Deus que nos faculta através dos mecanismos de sua lei. Muitas almas com as quais temos problemas do passado surgem agora como um filho amado que nos inspira carinho, ternura, atenção, ensinando-nos a amá-los, superando as divergências do passado. Criaturas com problemas de relacionamento afetivos reencontram-se como cônjuges, pais, irmãos, sendo convidados à transformação da sombra para a luz, libertando-se das algemas do ódio, da inveja e da própria vingança, aprendendo no perdão a lição do amor que descortina a alma, as almas, o voo rumo à perfeição. Bem, agora que já vimos o que significa uma família, como ela é formada, vamos falar sobre o primeiro passo para a constituição da família, para a formação de um lar, o casamento. Ao referir-se ao assunto, Jesus explica que o casamento deve ser indissolúvel, admitindo a separação apenas nos casos de infidelidade, porque destrói as bases fundamentais da união, que são a confiança, o respeito, a integridade, enfim, a dignidade. A doutrina espírita é bastante clara quanto à seriedade do vínculo matrimonial, demonstrando que ele é, geralmente, como já dissemos, planejado no plano espiritual. E ao se ligarem, os cônjuges assumem compromissos não só em relação aos seus reajustes,
mas particularmente em relação aos filhos que virão. Para que o casamento consiga sobreviver às dificuldades, há a necessidade de atração espiritual e laços de afeto entre ambos, tornando-os verdadeiramente unidos por Deus. Pois, do contrário, se esta união for baseada na aparência, na beleza física, na importância dos bens materiais, com certeza estará fadado ao fracasso. Todo casamento dissolvido representa fracasso dos cônjuges. E a separação, vamos dizer mais uma vez, não faz parte do planejamento reencarnatório. É simplesmente uma alternativa quando a união entra em crise insuportável. Assim, o divórcio limita-se a reconhecer uma separação já existente. É o mal menor. Mas estejamos certos que essa separação representa uma transferência de compromisso para o futuro em regime de débito agravado, quando os filhos venham a comprometer-se em desequilíbrio relacionados à desintegração do lar. Para evitar esse desastre, é necessário que os casais se lembrem de que nenhuma casa será um oásis de amor, um oásis de bênção e ternura, se não for primeiro uma oficina de trabalho, de boa vontade, de esforço, de fé, de paciência em favor da paz. Emmanuel, espírito, em seu livro Encontro Marcado, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, nos ensina que equilíbrio e respeito mútuo são as bases de quanto se propõe garantir a felicidade conjugal. De vez que o lar é semelhante a um comboio em que os filhos e os parentes são passageiros e os cônjuges fazem parte, ou seja, fazem o papel de chefe e maquinista. Divorciar assim é deixar a locomotiva e seus anexos. Quem responde pela iniciativa da separação larga tudo à própria sorte e cada consciência é responsável por si. Assim, o divórcio, expressando desistência ou abandono de compromisso, é decisão lamentável, conquanto às vezes necessária, com raízes na responsabilidade do esposo ou da esposa. André Luiz, espírito, nos diz: o homem ou a mulher podem provocar o divórcio e obtê-lo, como sendo o menor dos males que lhe possa acontecer. Mas, ainda assim, não se liberam da dívida que se acham em cursos, cabendo-lhes voltar ao pagamento respectivo, tão logo seja oportuno. Isto não significa que voltarão como marido e mulher. Jesus nos recomenda: é preciso que combatamos a dureza de nossos corações, pois se analisarmos, verificaremos que quase todos os problemas de relacionamentos humanos nascem justamente porque o nosso coração se fecha com muita facilidade ante as manifestações do egoísmo, da vaidade, do orgulho, que nos leva a exigir dos outros muito e pouco de nós mesmos. Meditemos sobre isso. Para concluir,
vou deixar uma poesia de Maria Dolores, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Família e vida. Família é o ponto de encontro que a vida em si nos oferta, para a conta viva e certa do que se tem a fazer. Às vezes indica empresas de amor, renúncia e talento, de outras é o pagamento de débitos a vencer. No lar ressurgem afetos, dedicações incontidas, riquezas em luz de outras vidas, no tempo a se recompor. Mas também dentro de casa é que o ódio de outras eras abre feridas austeras, reconduzindo ao amor. Vemos pais largando os filhos com desprezo e indiferença, e os filhos em turba imensa combatendo os próprios pais, parentes contra parentes, lembrando aversões em brasa, unidos na mesma casa sob direitos iguais. Se o sofrimento em família é o quadro em que te renovas, tolera farpas e provas, aceitando-as tais quais são. Não fujas, suporta e avança, seja tolerância aonde vás. Segurança pede paz, e a paz é a luz do perdão. Muita paz a todos. Antes de passarmos à segunda parte de nossos trabalhos, nós agradecemos a sintonia de todos, suplicando a Deus que seus passos sejam rendidos em bênçãos e que possam encontrar sempre a amizade entre a família espírita de Meimei, na cidade de Franca, e nestes dias em que teremos encontros virtuais, que Jesus possa continuar nos fortalecendo no firme propósito da reforma íntima, e meditando nos ensinamentos do Evangelho, nós passamos à segunda parte de nossos trabalhos, que são as nossas preces. Convidamos a todos a estarem com o pensamento em Jesus, com o coração oferecendo amor, para que possamos ajudar sempre os nossos entes queridos, os nossos familiares, mas vamos lembrar também dos nossos vizinhos, nossos companheiros de trabalho, nossos patrões, governantes e autoridades, trabalhadores de todas as ordens, os médicos, enfermeiros, os encarregados da limpeza pública, dos que estão expondo a própria vida para o benefício da população, dos irmãos, nos quais pensamos no dia de hoje, pedindo a Deus que a paz esteja amparando a todos. Vamos ter o desejo de perdoar para sermos perdoados, o desejo sincero de curar para sermos curados. Continuemos concentrados em Jesus. Prece ao anjo da guarda. Espíritos amados, anjos guardiães, vós a quem Deus, na sua infinita misericórdia, permite velarem pelos homens, sede nosso amparo nas provas desta vida terrena, dai-nos a força, a coragem e a resignação, inspirai-nos na senda do bem, detendo-nos no declive do mal, que vossa doce influência impregne as nossas almas, fazei que sintamos a presença ao nosso lado de um amigo devotado, que assista aos nossos sofrimentos e participe das nossas alegrias. E vós, meu anjo bom, nunca me abandoneis, necessito de toda a vossa proteção para suportar com fé e amor as provas que Deus quiser enviar-me, para afastar os maus espíritos. Em nome de Deus Todo-Poderoso, que os maus espíritos se afastem de mim e que os bons me defendam deles. Espíritos malfazejos que inspirais maus pensamentos aos homens, espíritos enganadores e mentirosos que os enganais, espíritos zombeteiros,
que zombais da sua credulidade. Eu vos repilo com todas as minhas forças e fecho os meus ouvidos às vossas sugestões, mas peço para vós a misericórdia de Deus. Bons espíritos que me assistis, dai-me a força de resistir à influência dos espíritos maus e as luzes necessárias para não cair nas suas tramas. Preservai-me do orgulho e da presunção, afastai do meu coração o ciúme, o ódio, a malevolência e todos os sentimentos contrários à caridade, que são outras tantas portas abertas aos espíritos maus, pelos inimigos do Espiritismo. Senhor, vós nos mandastes dizer por Jesus, o vosso Messias: bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, perdoai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. E Ele mesmo nos deu o exemplo, orando pelos seus algozes. Assim apelamos à vossa misericórdia, Senhor, em favor dos que desprezam os vossos divinos preceitos, os únicos que realmente podem assegurar a paz neste e no outro mundo. Como Cristo, também nós o suplicamos: perdoai-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Dai-nos a força de suportar com fé e resignação, como provas para a nossa fé e a nossa humildade, as zombarias, as injúrias, as calúnias e as perseguições que nos movam. Afastai-nos de qualquer ideia de represálias, pois a hora de vossa justiça soará para todos, e nós a esperamos, submetendo-nos à vossa santa vontade. Pelos sofredores que pedem prece, Deus, clemente e misericordioso, que a vossa bondade se derrame sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, e particularmente, Senhor, sobre os sofredores que em nosso meio vieram. Suplicamos, ó meu Deus, para todos os irmãos que constam em nosso caderno de preces e para todos os que estão em nossos pensamentos. Bons espíritos, que tendes o bem por ocupação única, intercedei comigo a favor deles, fazei brilhar aos seus olhos um clarão de esperança, e que a divina luz os esclareça quanto às imperfeições que os afastam dos bem-aventurados. Abri seus corações ao arrependimento e ao desejo de se purificarem, para apressarem o seu adiantamento. Fazei-os compreender que, pelos seus esforços, podem abreviar o tempo de suas provas. Que Deus, na sua bondade, lhes dê a força de perseverarem nas suas boas resoluções. Possam estas palavras amigas suavizar-lhes as penas, mostrando-lhes que há sobre a terra quem deles se compadecem e lhes deseja toda felicidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Mas não nos deixes entregue às tentações, e livra-nos, Pai, de todos os males. Meu Deus, nosso Pai, apesar de fracos e indignos ainda como somos, como médiuns espíritas, desejamos auxiliar os nossos irmãos sintonizados neste momento e os que estão sob a nossa guarda. Permita, Senhor,
que os bons espíritos nos envolvam em fluidos fortalecedores, e em teu nome, Mestre, e de nossa Mãe Santíssima, de nossos mentores amigos, damos por iniciado o nosso singelo trabalho, o tratamento através das vibrações à distância. Continuemos concentrados em Jesus, cada um buscando o recolhimento interior, procurando fechar os olhos da matéria e enxergar as belezas espirituais com os olhos da alma. Continuemos a nossa concentração, suplicando a Deus o alívio das nossas aflições, renovando nossas energias físicas e espirituais. Fiquemos por um minuto nesta sintonia. Que estas misericórdias se façam por toda a humanidade. Senhor Jesus, Mestre amigo, nós os agradecemos de todo o coração, tantas bênçãos, tanto amparo em nossas vidas, estes momentos de paz, e nos unimos em prece e vos suplicamos, Senhor, que da mesma forma sejam estas bênçãos para os nossos irmãos que não puderam estar conosco na noite de hoje, e particularmente os enfermos, os que se encontram acamados em seus próprios lares, em hospitais, santas casas, leprosários, cadeias públicas e penitenciárias, creches, orfanatos, albergues, sanatórios espíritas, lar da velhice, casa da criança, para todos os andarilhos do mundo, para todas as irmãs que se entregaram ao divino sacrifício da maternidade, pelos que estão nos grupos de riscos, os mais vulneráveis. Suplicamos, Senhor, pelos nossos irmãos à distância, em Uberaba, Grupo Espírita da Prece, Lar da Caridade, em Goiatuba, Centro Espírita Jesus de Nazaré, em Peirópolis, Centro Espírita Eurípides Barçanufo, em Sacramento, Lar de Eurípides, Centro Espírita Batuíra, em Santa Maria, Centro Espírita Fé e Amor, em Salvador, Bahia, Mansão do Caminho, em São Paulo, Fundação Augusto César, em Ribeirão Preto, Grupo Espírita Chico Xavier, e para a cidade de Franca, para todos os filhos agarrados do vosso rebanho, nós suplicamos bênçãos de paz e do vosso infinito amor. Suplicamos, Senhor, por nós mesmos e por todos os que estão nos escutando, encarnados e desencarnados, nossos amigos e também para os nossos inimigos, que ao dispersarmos, nos sintamos fortalecidos para a prática do bem, que estejamos amparados por esta grande falange de espíritos amigos, bondosos espíritos, que Deus vos pague por tudo. Agradecemos a Ti, Meimei, e contamos sempre com a vossa presença em nossas vidas. Suplicamos, Senhor, que a vossa misericórdia se faça por todo o recanto do mundo, onde houver o gemer da dor, pelo amor da justiça, e que a paz de nossa Mãe Maria Santíssima reine sempre entre nós e conosco eternamente. Mais uma vez agradecemos e encerramos nosso singelo encontro da noite de hoje. Assim seja. Pedimos um momento de atenção para ouvirmos a mensagem psicografada pela médium Alzira Gomes dos Anjos Batista,
aqui no Centro Espírita Meimei, em Franca, na noite de 24 de novembro de 1995. Tolerância, sempre mais. Não convém entregarmos-nos à queixa quando as atribulações nos envolvem. É muito comum a pessoa assinalar dificuldades sem conta, achando que tudo vai mal. Comumente, quando a pessoa não está com boa disposição física, de espírito alterado, costuma ver tudo que lhe rodeia de maneira negativa. Convém assistir os pesares do corpo que se manifesta, rogando a tua atenção maior. Você prefere a água como o melhor dos líquidos ofertados à saúde do corpo? Você controla os horários de tua refeição e agradece a Deus o pão à tua mesa? Você obedece ao bom preceito de higiene? Você sabe escolher o alimento que lhe convém à saúde? Você modera os teus pensamentos como pré-requisito para a tua saúde? Você sabe valorizar o ar que respira? Pequeninas observações no roteiro da própria vida podem fazer verdadeiros milagres para o teu bem-estar. Nem sempre a zanga tem a sua lógica. Muitas vezes ela é o produto de uma bilis desgovernada pelo abuso da mesa. Não deixa de renovar os bons hábitos, as boas regras para a saúde equilibrada, a fim de que teu corpo e teu espírito possam gozar equilíbrio e saúde. Dagoberto. Que Deus os pague pela atenção que nos deram.